Jesus Cristo, qui est le chemin, que é o caminho, la vie a vida et la vérité, e a verdade, je dois dire, eu tenho que dizer. je dois dire la Eu vérité. tenho que dizer a verdade. C'est une obligation pour moi. É uma obrigação para mim. Não sei se para tu não é uma obrigação. Também não sei se você foi impedido de dizer a verdade. Mas eu digo para você, se na sua igreja você não diz a verdade, cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas là. Quer dizer que Jesus Cristo lá não está. Se na sua miscaria tu não diz a verdade, cela veut dire que Jésus n'est pas là. Quer dizer que Jesus não se encontra lá. Sans plus tarder, tu canal misto bonde. Sem mais demora, vamos fechar os olhos para orarmos. Maman, zoango sérieux. E a mãe vai levar isso a sério. Papa, zoango sérieux. O pai vai levar a sério. Na tele na como na Jesus Cristo pone de sair o exolo ba Jesus Cristo. Eu estou dentro de ti para falar daquilo que Jesus Cristo está a dizer. Kozoka makamanza vai avançar. E não vai levar isso como uma aventura. Como colo Jesus Cristo akoya. Porque um dia que Jesus Cristo vir, abotuna yo. Vai perguntar. Ebisa que eu na tinda que nganga na ngate yo kakite. Vai dizer para ti que ele enviou o seu servo para pregar que tu não viste. Na loba ainda bino que nazare já nganga ya Jesus Cristo. Eu já disse que eu sou servo de Jesus Cristo. E nyonso tudo oyo banganga basalaka os que maneiros têm feito a cópia kande biso banganga ya Jesus Cristo. Eles copiam nós com os que maneiros de Jesus Cristo. Ndeti bino bapase bozotala ngawana. Como vocês pastores estão acompanhando. Bozotala ngawana boyoka na panza mwa teke moko. E estão acompanhando para eu dizer uma verdade. Natanga kalabangani kobenga bino basala nzambe banganga ya nzambe. Na antiguidade eram chamados vocês servos de Deus, que maneiros de Deus. E lelo ba changer balobengi bino ba pasteur. Hoje são chamados de profetas. Mais tala nam. Agora prepara. Lelo changer. Hoje mudou. Mais bino tango bomoni mutu o azo sala na ngolo na Jesus Cristo. Mas quando você vê a pessoa que está trabalhando com a graça de Jesus Cristo. Bino bolobi te azanganga. Você não é que maneiro. Aza muta mystique. Não, ele é um homem misterioso. Tout na même ba magicien basawana. Pergunta aos mágicos. Magie le plus haute, ou ezali colossal, la magie de Jésus Christ. A magia mais alta é a magia de Jesus Cristo. Bango babengaka ye magicien. Eles chamam ele de mágico. Mais biso, mas não. Tobengaka ye. Il est de notre sauveur nosso Salvador. et Seigneur. E Senhor. Il est notre vie. Ele é a nossa vida. Et grâce à lui, graças a ele, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Nós somos aquilo que nós somos hoje. Et il faut tolobadaye. Devemos dizer a ele. Tolobelaye. Falando dele. Toloba que Jésus-Christ est bon. Falando que Jesus Cristo é bom. Ah maman, beta maboko kuna pona Jésus Christ na. Maman vai aplaudir lá em casa onde tu estás. Tu kangi mistobo de lamba. Vamos esses olhos para orarmos rápido. Yoshua Mashiach tokumisio. Podemos glorificar Deus Jesus Cristo. Tonetoli bonzambe na yo. Testimoniando a sua divinidade. Tonetoli okoleka biloko nyonso ya mokili. Exaltamos por cima de todas as coisas do mundo. Tomemi yo lisusu koleka bomiemie ya likolo place nyonso oyo vanda na koleka yango lisusu. E levamos no mais alto trono por cima de todos os tronos pela qual o Senhor habita. Kokumisama na yo. Seja louvado. Netolama na oposa bolingo. Glorificado por tu és o amor. Ei na mayanga ni alelo. No encontro de hoje. Ei, tokumisi bonzambe na yo. Testemunhando a sua grandeza. Totiki ke yoza na kati na biso. Queremos que você esteja dentro de nós. Yolo bana biso. Que o Senhor fale conosco. Yolo ba o ezali ya motu ya ona bana. Que o Senhor fale o que é importante para os seus filhos. Na kombo na Yesu. Pelo nome de Jesus Cristo. Totelemeli nguya nyonso ya Satan. Estamos contra todo o poder de Satanás. Nguya nyonso ya Satana. Todo o poder de Satanás. Tokangi bino sikoyo. Nos aprendeu. Tolobi na bino. Sempre para você. Na kombo na Yesu Kristo. Pelo nome de Jesus Cristo. Kangalisaka na yo longwa. Arruma suas coisas e vai. Ozana pouvoir mon côté nesika o. Não tem nenhum poder neste lugar. Ozana pouvoir mon côté na ndako ya mama o azotala nga. Não tem nenhum poder na casa da senhora que acompanha. Ozana pouvoir mon côté na ndako ya papa o azotala nga. Não tem nenhum poder na casa do Senhor. Na lobi bongo na kombo na Yesu Kristo. Eu aussi digo em nome de Jesus. Bible lobi na nga tout genou fléchira. Todo joelho vai Et prostrar. toute nos confessera que Jésus-Christ est E sauveur toda et língua Seigneur. vai confessar que Jesus Cristo é o Yamona Senhor. lobi na yo molio mabe. Para você não espinho. Kanga bisaka na yo. Arruma suas coisas. Kende. Vai. Na lobi na ope lisusu Eu awo. também para você aqui. Na lobi kanga bisaka na Arruma yo. suas coisas. Kende. Sai. Na sopi makila ya Yesu Kristo. Eu derramo o Ya elonga na bwaki na ndako ya mama Eu oyo. derramo na cara dessa senhora. Na bwaki na ndako ya papa oyo. Derramo na cara desse senhor. Na zwi susu makila ya Yesu Kristo. Também pegando o sangue de Na Jesus Cristo. bwaki na ndako ya papa
oyo. Derrama na casa desse Na senhor. bwaki na ndako ya mama oyo. Derrama na casa dessa mamã. Tika ete ngolu na Yesu Kristo esimba bandako na Ele bino. quer que Jesus Cristo possa segurar E na nossa casa. bebeli lisusu molimo na yo Yesu E Kristo. também clamo o teu espírito. Et Santo, puissance ya Saint-Esprit ezala manifester na ndako ya tata moko mama moko. que o poder do Espírito Santo seja manifestado na casa de um senhor e de Et uma tika ete senhora. Saint-Esprit azwa direction divine. O Senhor Espírito toma a direção divina. Ya message ya lelo na ndako ya mama Na moko. mensagem de hoje na casa de uma mamã. Na message ya lelo na ndako ya papa moko. Na mensagem de hoje na casa de um papá. Et na message ya lelo na ndako ya mama moko lisusu. E na mensagem de hoje na casa de uma mamã. Saint-Esprit a dirigé. O Senhor Espírito dirige. Saint-Esprit a corrigé. E por isso também. Saint-Esprit yende alakisa Que bino. ele possa ensinar. Po Bible yebisinga. A Bíblia diz. Elobi Yesu Kristo abina kotindela bino molimo Que santo. se ele enviar o Espírito Santo, Yende moto akolakisa biso oyo ebombami. ele vai mostrar que está escondido. Akotambwisa biso. Vai conduzir. Saint-Esprit sala yango na ndako ya mama moko. Opera isso o Espírito Santo. Saint-Esprit sala yango na ndako ya papa moko. Opera isso o Espírito Santo. Obela kombo na Yesu. Em nome de Jesus Cristo. Totiaki mwa mindule mama tokumisa nano bokonzi na ye lisusu. Devemos glorificar mais uma vez o seu Tobenda trono. lisusu bokonzi na ye. E chamar mais o seu trono. Avandi na kiti ya bokonzi na ye. Está no trono da sua santidade. Kumisa mwana ye. Alléluia Jésus. Mama kumisa Yesu Kristo. Lala soki kolala. Vanda kumisa ye ya koleka po yende mutu abongi nango. Nzambe oyo bito tokumbamelaka yende. Alléluia Jésus. Ayofandi na kiti ya bokonzi na yo. Na kati ya libala na oyo na kati ya ndako na oyo mutazoswa première position na yebiso eloko moko eloko oyi kotya première position te obekita mokonzi na kati ya ndako limela nayeke Yesu Kristo asalaka epa na nga nalobi avandi na kiti ya mokonzi naye na kati na yo. Alléluia Jésus. Nayende nani nabotama nakuta yo Nzambe na se na moyo Nzambe na se na moyo Nzambe na se na moyo lelo nazali semba konezo na mbele na yo oya ya Mama bine na Yesu Kristo asamie. Bine na ina ndenge yo yebeli. Mabina moko de ko empêcher ko bine na ye. Alléluia Jésus. Wenda na yo. Nani akotelemela kwenda ya Yesu Kristo? Nani akotelemela Yesu Kristo? Lobenga amata deja. Me azoya. Nani akotelemela ye? Nani soke Yesu Kristo ande. Yesu Kristo afutaka na ye. So moninga na otenda na kokola ka lomba kitafu makasi. Na ndika pesa na kimia. Na bana mitungisite. Bona ndika na Yesu Kristo. Et la tela kaepe. La pesa kaya. Kwa so mérité. Come on. Okonzi sikoyo avandi na kati ya kiti ya bokonzi lelo ya kuna yo.
alingi alakisa yo ndenge nini oyo efo mbwama ndenge nini oyo efo pamba na kati ya ndako ndenge nini makambo ezochange lelo lelo oyo balakisinga basekre pa yesu kristo oyo kokoma lokola docteur la force oyo okokoma na nomination na kati ya entreprise na yo mpo na kati ya entreprise oyo na kobanga yo nazolakisa yo yango lelo yebisa ye Mama bina kumisa ye kaka ndenge na yo kumisa ye bazovanda na kiza bokonzi na ye na kati ya ndako na yo yebe akiti na kati ya ndako na yo na kati ya libala na yo na kati ya fiancai na yo na kati ya mosala na yo na kati ya commerce na yo ya bafere na yo tia kaka yebi na nyonso na kombo na Yesu Kristo. Alléluia Jésus. Oh ya ya
fé. Lelo nazolobela bino nasala mokanda te nazolobela bino dîme. Hoje eu digo somente através do dízimo. Nalobi teme na biso dîme. O nosso tema é dízimo. Tozotanga lelo na Malachi. Malaquias. Malachi 3. Malaquias 3. Malachi 3. Malaquias 3. Malachi 3. Malaquias 3. Malachi 3 mama. Malaquias 3. Tobandi. Começamos. Tobandi. Começamos. Na 6. No 6. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Tem uma leitura em nome de Jesus Cristo. Mama moko pesa akoyisa la azotanga na Biblia okoki kotanga yo. Alguém ainda está com campo de ler. Tanga yango ndenge Nzambe azolakisa biso mpona biso esécuriser bomoi na biso. E vai ver que o Senhor está nos mostrar. Tala bien. Vê bem. Tanga bien. Vê bem. Fungola Biblia. Abre a sua Bíblia. Mama, fungola Biblia na yo. Fungola Biblia mama. Abre a sua Bíblia. Fungola même moi na yo. Oh eza interdiction mpona bana te eza mutu nyonso mpo apamba mama. Fungola. E não é proibido para as crianças. Nayebi ke bazoteya yo likambo oyo bien te. Eu sei que não dá ser pregado bem isso. Bazolobela yango bien te. Não dá para falar bem isso. Bango bazoloba kaka pesa offrande spéciale. Ou não dá oferta especial. Ekomami na Biblia te. Não dá escrito na Bíblia. Bango bazoloba nango kaka pesa mosala ya Nzambe. Dá o servo de Deus. Mosala ya Nzambe oyo nani? Quem é servo de Deus? O mwana nanga pesanga nini? Ou minha filha dele diz. Dimi bakoki kopesa n'importe qui te. Diz não pode dar qualquer. Papa wana oyo azali amelaka masanga papa na yo oyo obengaki papa molimo. Ali você chama pai espiritual é bêbado. Papa na yo wana oyo ozokangaka ye na babali na bandumba. Ali você o vê nos bares com as prostitutas. E soki omoni ye kuna apre na nsima ye mwana apesa dimi. E se você o vê aí depois vem me diz. Ozopesa dimi no epai ya nani? A quem você dá o seu dízimo. Bando opesa dimi no epai ya mutu oyo ozoyebaki aza na makambo mabe. E você deu o seu dízimo até que você sabe que tem um mau comportamento. Yango ozomona ozoprogresse te. Você não está a progredir. Ozokomi tuna epai ya Nzambe. Você pergunta a Deus. Nzambe napesaka dimi. Deus eu dou dízimo. Ofrande napesaka. A oferta também eu dou. Ndenge nini kaka biloko na ngai na shimba bazokanga ngo. Você vai deixar a aprender. Ndenge nini kaka bafere mosala ezotambola te. Também nos negócios, por quê? Ndenge nini Por quê? makambo nyonso ekonomi a ekomi pasi. Tudo que a economia está difícil. dola mpona komona yango pasi. Dólar está difícil. me nga motu napesaka dini. Mas eu quem dou dízimo. me olobi yo moko mpe lisusu. Mas dizes tu mesmo. ndenge nini nazopesa pasere oyo dimi me nazovanse te. Eu dou dízimo e não avanço. mpona nini pasere bamesani bapasere ya lokuta basi babimi bakomi kozwa badimi na bino dimanche baza kende kobeta nango epai ya mama Dorcas na mpe Trangolo. E tá para receber o dízimo domingo vão na Mama Dorcas na Petramol. mama Dorcas Mama Dorcas na Petramol. na Petramol. mama wana ye bapesa komo mama Dorcas. Agora vamos falar nome de Mama soki Dorcas. basali ya Nzambe oyo ya lokuta wana ndenge babengami ya solo. Quando o servo de Deus, aqueles aí que chamam de verdade, bazwi mbongo na bino ya 10 na ba 14 pegam Deus às 14 horas alekomi na butu de noite, bakotaka kuna desade vão aí dois dois. kuna okomona basalaka nini. Aí eles estão fazendo o quê? okomona whisky ya monene Whisky. bakotisi yango na kati ya molangi ya koka. Vão meter na garrafa de Coca-Cola. bakotisi yango na nini ya koka. Põe numa lata de Coca-Cola. yo ozomonaki azomela koka Você vê que está bebendo Coca-Cola. zokande azomela nde whisky. Ela não está consumindo whisky. vino Vinho. akotisi yango na pakoti wana ya sumu Mete no pacote de sumo. epui aza komela na ye kuna. E vai consumindo aí. kuna mpe batiaka na bango miziki ya mokili. Aí daí mete música mundana. epui ye mpe E ela também akodefendre yango. vai defender. alobi te miziki ya mokili eza te. Não existe música do mundo. miziki ya nzambe mpe eza te. É na música de Deus. nyonso te eza kaka na mokili. Tudo está só no mundo. yo sikoyo oza wapi. Você vai estar bible ezoloba na biso elobi soit ozala chaud quer dizer, seja quente oboyi ozala froid ou frio. mais soki oza tiede Se você está no meio, nzambe akofomili yo Deus vai vomitar. akosanza yo Vai vomitar. mélange nini oyo ozosalela biso Qual é a missão que você está fazendo para nós? tozoyeba te kuna yo Nós somos os olobi na biso yo oza mosali ya nzambe chama servo de Deus. oza marie Ex-casado. na alliance Com aliança. mais yo nde marie nde moto oza na puberté ya kokende kozwaka bamakambo 2e 3e biro Você que tem a probabilidade de ir ter 3, 4 esposas. oza wana bien Mas é muito bem. bongo bana basali ya nzambe bana ya nzambe ya dini Os filhos de Deus dão seus dízimos. ekomi nde mbongo na oyo ya kokende kobetanga na ngomita ya mokili Eu sou Deus, você vai desbundar. yango ozomona bamisusu bazoleka bazolobaka dini epesama te Outros passam dizendo que dízimo não seja dado. mpo bazozala jaloux na kati na bino mali oyo ozokende kogrife mbongo ya badini oyo ozwaka epa na biso bandimi na kati ya bala
Porque tal com inveja do dinheiro do livro que você vai fazer na sua desbunda lá. Na época pensante que na hora que lá o sonite por na Eu vou falar que eu vou dizer a verdade para você. Yesu Kristo atinga lobina kango la yo na verite. Ele mandou viver essa verdade. Yango na bandi. No seu começo. Na kangi na kombo na Yesu Leram Kristo. Jesus Cristo. Na kangi na kombo na Yesu Kristo. Leram Jesus Cristo. Na Malachie 3:6. Malaquias 3:6. Je suis l'Éternel. Eu sou o Senhor. Je ne change pas et vous ne descendants de Jacob. Alobi yemoye nzamba zoloba. Ele vai Deus diz. Alobi je suis l'Éternel. Eu sou o Senhor. Je ne change pas. Eu não mudei. Et vous, E vocês, descendants de Jacob, descendentes de Jacó, vous n'avez pas été détruits vocês não foram destruídos dès l'époque de vos ancêtres. na época dos vossos anciãos. Vous vous êtes écartés de mes prescriptions. E vocês foram separados, guardados da minha excepção. Vous ne les avez pas respectés. Vocês não saberam respeitar. Revenez à moi Tornai-vos a mim. et je reviendrai à vous, E eu tornarei para vocês. dit l'Éternel. Diz o Senhor. Nzambe mutazolo ba Isso que está dizendo aqui. alobi bino bosi botiki ngai Se você já me abandonar, yango ye mpe azotika bino também eu vou vos me deixar. alobi bozonga na kati na nga Disse: voltam dentro de mim. e nga mpe nazozonga na kati na E bino eu retornarei a vós. me bato oyo batiki ye banani Aqueles que geralmente são quem? baza mpe bandimi bandimeli yesu Também são aqueles que creem em Jesus Cristo. baza mpe basali ya nzambe mpe babengi Também bango são aqueles que bapaster foram salvos, como são chamados de babengi pastores. bango badiakre São chamados de diáconos. babengi bango bapotre São chamados de apóstolos. babengi bango bareverant São chamados de reverendos. me lelo Mas hoje bakomi kotelemela dimi estão contraditos. bazotelemela dimi pamba te Não estão se topesi bango raison te Não demos razão. o bango Eles bazokende kokutana na baninga na bango oyo bazozwaka badimi na ndenge mabe vão se encontrar com seus irmãos, cantam eles de uma má forma. na kati ya babale ya mokili Nos bares do mundo, ntango bazwi dimi tendo dízimo, bake kosepela nango kolingana nango basi vão alegrar e fixar mulheres. yango bakomi kokonga ntina 4 5 8 basi E tem 5, 8 mulheres. mpo na mbongo Através do dinheiro. mbongo wana nzambe alobi Esse Deus diz: bamema yango dans la maison de l'éternel vão levar na casa do po Senhor eservir ye para que possa servir. yango ozomona mosala nzambe abongo E esse tipo de servir lokola azozwa dimi ya ofele como tem dízimo de favor, okomona ye mpe lokoso ya dimi vai ver ele ganancioso. ata soki mutu atei te Mesmo se alguém não pregar, atei na ye te não pregou. oyo kaka mon fils Aí eu filho, fo pesa papa na dimi tem que dar dízimo ao seu pai. o mama Ah, não, senhor. dimi na yo ya feni mo eza wapi O dízimo desse filho cristão, akomi kosenga dimi yango nde ekomi obligation mpo na ye eu como fosse uma obrigação para ele. eza obligation mpo na yo te Não kosala é nzambe para você. balobi amener dans la maison de l'éternel Ele vai à casa do Senhor. epuis dimi yango il faut bapesa nani Dízimo deve dar a quem? dimi bakoki kopesa n'importe qui te mama A qualquer. mosala nzambe wana Esse é de Deus. aza mutu ya ekobo É homem fornicador. aza mutu aza na basi É ebele alguém que tem muitas mulheres. mosala nzambe apakolaka tioko Um servo de Deus que anda se popular. koto wana mama mwana lobi papa fonso lobi amen Aí você diz amém. o bible elobi na biso togarde contentez-vous de ce que vous avez E a Bíblia diz: vai contentar daquilo que vocês têm. sikoyo soki ngai naza noir ifo nasepela ndenge nzambe atenga noir Agora, se eu sou negro, o que é legal que o Senhor me fez negro. sikoyo eloko nini yango ekosalaka ngai napakola jalibu ube mekako mpona koma pene O que vai fazer com que eu use make-up e eu tornar branco? mpona koma kitoko yango mpona nani E eu vou me tornar bonito para quem? mama tala ngai sikoyo omona teke na bogade naturel Olha bem para mim, você está vendo que eu sou bonito natural. ese omona ngo na mafuta Você está me vendo com cremes. tala nga bien Olha bem para mim. tala bien Olha bem. mpo naza bogade naturel Eu sou bonito natural. nalataka simple Visto simples. mpo nalati makasi me simple Visto simples. me nakotangela kombo te mpo na besoin kokumisa kombo eloko nalati te Não vou citar o nome porque eu não vou glorificar o nome da roupa que eu usei. nazaka na posa ya kokumisa kaka yesu kristu nde moto aleki bakombo nyonso Só posso glorificar o nome que é de Jesus Cristo. mama ate oboti mwana na yo Mesmo você tem teu filho, ya mobali de homem, kanisa mwana makanisi na yo pense nos seus pensamentos. sala koma programe Faça programa ya mwasi da mulher. olobi te ntango mwana nakobotama Parece que essa coisa vai dar a luz. nakopesa ye kombo ya jésus kristu
Plano de Jesus Cristo. okopesa te Não vai dar. po bibi lobi Fica feliz. ezaka na kombo moko Só tem um nome. oyo epesami Cuidado. na se ya mai Debaixo. na se ya mabele Debaixo da terra. likolo ya mokili Por cima do kaka mundo. kombo ya yesu kristo Só um nome. kanisa na yo ndenge yokokanisa Sabe o que está pensando? okopesa kaka mwana okomona kristo Ah, não, o nome de Cristo. okopesa ye kaka kombo jésus Vai dar o nome de Jesus. me po ekangama ekokangama te Mas, passou de todo mundo. okombo wana eza kaka kombo moko epesameli yesu kristo Porque é o único nome que foi dado a Jesus Cristo. mama kuna lobi amen pamopanzi A teke língua para você estar abrir com uma boca. yango nalobi na yo mama yo ozotala nga Olha para a mamãe que está acompanhando. timi bapesaka n'importe qui te Ele não ainda dá um qualquer. yango ozomona makambo ebele eza kosimba te na kati ya foye na yo Você não vai andar para a sua família. po mosala nzambe wana ozokontrole ye te Porque você não controla o servo de Deus. bible elobi na biso bango il faut bazala baexemple mpo na biso A Bíblia tem que ser exemplos para nós. yo il faut kontrolaka vi na ye Deus controla a sua vida. po eloko oyo oza nango eza semence Aquilo que tu tens é uma semente. timi ezali semence Diz-me uma semente. yo ozokende kotiango na mabanga Você vai colocar por cima da pedra. mpo ebota nini Para ter o quê? yo oke kotiango na nzube Você vai colocar no espinho. mpo ebota nini Para produzir o quê? me soki oki kotiango na mabele ya malamu Se você for colocar uma boa terra, mabele oyo ezali na fumier a terra que é fértil, ebimi wana ekopola aquele não vai apodrecer. ekobimisa nzete E vai retirar a mpe água mbuma mokama e o fruto mpo yo do okolia para você. yango alobi awa Ele disse aqui. alobi bamisusu bakimi ye Os outros fugiram. me azosenga basonga Ele pede que volte. yango ozomona bazobeta bakampagne mpona kodefendre koboyisa bato libre Você vê não fazer campanha de eleição para negar o dízimo. ngai na ye awa te mpona betelo maboko Ou não vim para aplaudir. nazoloba na olimi te mpo oyo otiela Ou ngango não estou a colocar para você. meme na eglise oyo osambelaka Não é que você olha. tala nani yango oyo ozotiela ye dini Ou ele vem para quem você monake banda ozotia dini Deve ser você está colocar o dízimo. okomi kutu koluka ocede Você procura ceder. okomi koluka ocede Você procura ceder. me mwana sikoke dini yo ozotia Olha o que você está dando. oza ndumba Você é prostituta. naloba ndumba Prostituta. nazoloba ma ndumba Prostituta não é prostituta. nazoloba ndumba na forme tu Prostituta de todas as formas. ndumba Prostituta. ekomi meme ndumba organisé Também tem uma prostituta bakomi organizada. mpe na banumero na bango Também tem os seus números. na kati ya internet Na internet. obeti peti papapapa Você faz. obengi ye Você liga. papapa otindi mbongo Coloca e vai ver. bango babengi mpe baye na pale Vão ir na sua casa. wana eza travail te Você não tem trabalho. eza mosala te mama nazoyebisa yo Não tem trabalho, minha mamãe. wana mbongo abongo ozokende kotia na modele Esse tipo de livro você vai colocar no dízimo. mpo oyebisa nzambe apambola yo mpo amodele Agora vai dizer que se uma pessoa tem uma maldiçoa. papa yo ozotala nga Ó, você que me acompanha, yo otekaka drogue você vende droga. oza mene Você é um escroc falsante. okosaka bato kozwa bambonga bato na babanke Você é um falso, enganar seu dinheiro no banco. motu boye akufaki na ye Alguém morreu. bafamile na ye fale bakende kozwa mbongo na bango mpo baziretire mbongo wana A família tem que retirar o dinheiro. yo oyokani na bato wana ya karte ya banke Você se liga, você trabalha com bapesi yo banco. deja makambo masolo Vão dar todos os yo documentos. mpo beti mwa foto lokola ye Você coloca até uma foto com oyeba olakisi obimisi mbongo ya motoki ya moto asalaki e vem retirar o dinheiro da pessoa. wana oke kotia dini Você vai colocar o dízimo. mpo na nzambe apambola yo mpo amodiri Para que o Senhor abençoe ou amaldiçoa você. epuis mosala nzambe ayebi bino na kati ya baeglise na bino E o Senhor de Deus conhece você dentro da sua igreja. ayebi ke ndenge bozali wana boza bamene boza baescro ayebi bino nyonso Sabe que você é um burlador e um falsante. azokoka koteya verité te Não sei falar a verdade. azolinga kokoka koloba yango te Não quero dizer a po verdade. sino te bokotie na ye badini te na mabonza Senão não vou colocar a oferta. nayebi so ngai naza na besoin ya dimi na oto Para tudo do seu dízimo. jésus christ me paye Jesus paga. j'aime mon travail Acaba o meu trabalho. ce que dieu m'a donné comme travail O que o Senhor me deu como je trabalho, gagne eu ganho. que ça soit le peu ou le grand Seja pequeno ou grande. eza oyo ngai nazosepela nango Porque eu me alegro. mais le problème nanga ezali na teya yo solo O meu problema é dizer que é a verdade. problème nanga ezali na panzela onteke mpo ofungwama O meu problema é abrir uma boca para você possa ser aberto. mais yo Mas você, mama você mamãe, oyebi bie baopesa mbongo quando o problema está a cidade de dinheiro, ya kolamba de cozinhar, ya koteya de pregar, otia baprovision nyonso você vai colocar todas as kaka coisas. mbongo wana okati Mesmo dinheiro você corta oyibi obombi e vai guardar. mobali apesi yo mbongo ya kolamba O Deus dá dinheiro, mas dá dinheiro para você cozinhar. yo obombi yango oye yango otya dini
Você guarda para colocar o dízimo. Mbongo ya vol. O Deus diga com isso. Wana eza limité. Isso aí não diz. Et puis dis mozo que tira nani. E você vai colocar aqui. Tozo continuer. Vamos continuar. Tokei isusu. Avançando mais. Balobi, un homme peut-il tromper Dieu? Oh, Senão, que será que um homem pode mentir Deus? Balobi, nani akoki kokosa nzambe? Quem pode mentir a Deus? Mama, est-ce que yo akoki kokosa nzambe? Você pode mentir Deus? Po yo moko ndenge oza wana? Deus está aí. Mpe mama wana oza nango eza ya nzambe. Aquilo que você tem de Deus. Papa, yo moko ndenge oza wana Deus que está aí. nde botambolaka na makinda na biloko nyonso ndenge ninganaka ndenge eza ya nzambe. Andando com a sua imagem, Deus vai mexendo os céus de Deus. Soki otunanga est ce que yo okoki kokosa nzambe? Pergunta, será que você pode mentir a Deus? Me nzambe alobi nini? Mas eu disse o quê? Alobi, Disse. en effet vous me trompez et vous dites, E vocês me mentem, dizem. en quoi t'avons-nous trompé? Em que nós mentimos? Bino moko ndenge botu ndenge nzambe atuni bino awa. Eu que o Senhor perguntou para vocês. Bino bolobi tokosaka yango nzambe wana nini o? Mas não mentir a Deus então em quê? Yango mama kuta ba yango papa opeke nzambe ope tokosaka esu na nini yango kaka kokosa. Também, mentira. Yango moni nzambe abi bozokosa eti lelo. Eu vi abrir aqui uma boca, mamãe. Satana akotisi distraction na basala lokuta. Satanás colocou a distração Po atrompe bino vigilance. para vos enganar na vossa vigilância. Po epala ya bato na Satana. Porque nos seus homens, Bango Satanás mpe batiaka badimi na bango. também colocam os seus dízimos. Batiaka mpe baofrande na bango. Também colocam as suas ofertas. Ofrande na bango ezali makila A sua oferta é o sangue. ya bato oyo bazoboma. É pessoas que ele mata. ya bana oyo bazolongola bazeli. Daí pessoas que tiram gravidez. ya batonga oyo batonga oyo ya kobomba mpo moto azwa zemi te. E aquelas injeções que aplicam para não ter gravidez. Bazokata bato mitu. E cortam pessoas cabeças. e systeme alelo bokeba mpo bazoyiba kutu na bana. O Senhor e Deus também vão se cuidar de estar até as crianças. wana eza baofrande na bango na badimi na bango. São suas ofertas, seus dízimos. bazolekisa bana na bango. Eles enganam seus filhos. bazolekisa na bamama na bango. E fazem também enganar as suas mães. bapapa na bango kutu koloba te. Os pais até não se falam. bakomisi o systeme showbiz. Agora tem um sistema de comer fezes. bazolia nie Comer fezes. ti pendant 30 ans. Durante 30 anos. bazosala nini? Estão fazendo o quê? mibali misusu baza wana basalaka bango rapport na face. E há outros homens que têm relações anais. olimbisa po ntango oza na bana wana ozomona ezobima mpo eza solo efo esala opasi. Pero não temos com umas crianças aí da oyo ifo comprendre baki te oyo azopanza nteke. E deve entender que isso está a abrir com uma boca. yango bapesi bango bakombo mpo basala bango forme bapede. Os deram um nome de gays. basali bango mwa forme mwa lesbienne. E deram uma forma de lésbicas. basi na basi baza komisepelisa na misapi. Mulher e mulher vão se alegrar. yayo misapi ti wapi yango yaya osoka Ele já tem aonde vai aleijar-se. yaya ebo mobali nofanda na ndako nina. E o marido que você tem em casa, o que é isso? mobali nabimaka bia mwasi moko ya okotela ngo ya misapi yaya Alguém vai entrar com o dedo dele. esopa yo ti. E isso aí é muito feio. tala basacrifice oyo satana azosala. Veja o que Satanás está a fazer. oyo kutu nani tolobi te. Ainda não falamos. eza ya ebele Há muitos oyo bazoteka badroge que vendem droga. bazoboma bato butubutu. Mas a pessoa nocturnamente. omoni te contener ya bato efungoli bato bakwei. Você nunca viu quando todo pessoa abrir pessoa e meu irmão. ce sont des sacrifices São sacrifícios. oyo bazosala koboma libota ya nzambe. Dela para matar o povo de Deus. wana babengaka yango bango moko badimi na baofrande na bango Aí vão chamar o dízimo de oferta. mpo baza na bacontrat. Você tem contratos. me yango moni atindi basali na ye lokuta Quando o Deus mandou os seus falsos mpo chefes. bango mpe baya A igreja também pode bakosa biso enganar. balobaka non bopesa dimi te. Dizer não, não dá um dízimo. mama nga na oyebisa yo dimi efutaka. Não vou dizer para você que dízimo paga. mama dimi efutaka nga moko naza exemple. Dízimo paga por seu exemplo. yo te momona nga bolobi papa fosa oyo yango nini yango boye banguli ebelebele mama dimi bakosa o dimi elomba toko makasi. Eu digo a você que ninguém possa enganar que dízimo está a pagar muito bem. totala na histoire ya bible. Vamos ler na história da Bíblia. abraham Abraão, nzambe asengaki ye o Senhor pediu a ele, alobi pesa. disse dá. nzambe na bolingo na ye Deus com seu amor, soki opesi te okozwa te. você não dá não. yango ye moko alakisa bolingo epai na biso. Ele mostrou amor a nós. il a donné son fils Seu jésus-christ filho Jesus Cristo. comme libonza mpo na biso. Como uma oferta para nós. apesi biso dime Deus diz, apesi biso offrande deu oferta. apesi biso monde Deu
também a oferta pastoral. epai ya mwana ya Yesu Kristo Ao seu filho Jesus Cristo. babomi ye E guardou. bakati ye mutu Pegaram a sua cabeça. bakila esopani Derramou-se o sangue. Satana abulaki Satanás pensou. alobi lokola prise définition na ngai ezali liwa O último golpe do Estado é amor. soki nabomi ye kaka masolo esili Se eu matar ele, a história acabou. me nzoka nde na kati ya makila A mão dentro do sangue. eza na vie Havia vida. na kati ya makila Dentro do sangue. eza na vie Tem a vida. c'est Jésus Christ Tem Jesus en Cristo. travers ce sang Através do seu que nous sommes rachetés sangue de la mort. da morte. yango naye kofungola yo sikoyo Eu vou dizer para você. toke kocontinue Vamos continuar. alobi Diz. vous dites à quoi t'avons-nous trompé Em que nos mentimos. tokosaka yo na nini Em que nos enganamos. sikoyo yango nga sikoyo nazozongisa Agora, ye azongisa bi dans les dîmes et les offrandes eles nos dízimos na ofertas. alobi na badimi mpe na boofrande Nos dízimos e nas ofertas. mama mutu nyonso akoya koyebisa alobi ke kopesa dimi te benga eloba na ye ke serviteur asakana mama ozoyoka ngai te Ela está acompanhando muito bem. mutu nyonso akoya koyebisa alobi ke kopesa dimi te ofrande te loba na ye oza mosali ya satana Tudo aquilo que dizer para você não dá oferta nem dízimo. Diga para ele, és um servo de Satanás. mpo ezali moko ya nzela oyo mpo yo osimba libala na ye Porque é um caminho para você segurar a sua bênção. eza moko ya nzela mpo oyo osimba mosala na ye É um caminho para você segurar o seu trabalho. eza moko ya nzela oyo makambo no nyonso etambola na kimia É um caminho em que todas as coisas vão andar com toda a paz. même la santé c'est Jésus Mesmo também a saúde de Jesus Cristo. soki moto aza na santé ya bien te Se alguém não tem a boa saúde, eza nini é o que é? santé eza nano désobéissance A saúde é desobediência. et donc moto aza na santé ya bien Alguém que tem boa saúde, cela veut dire ayebi nini kosaligner na fi na ye quer dizer que ele sabe como cuidar da sua vida. po santé ezalaka nano spirituel A saúde primeiramente é po ekota espiritual. charnel Depois vem no et físico. soki ozotambola spirituel bien na yesu kristo Se você anda muito bem no espiritual e na nzoto mpe e no corpo também, ça va aller também tudo irá bem. ça va aller Tudo irá bem. mais Mas alobi vous me trompez dans les dîmes et les offrandes você me engana pelo dízimo e oferta. alobi vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez E diz que são batidos pela maldição por terem enganado. alobi boza frappé na malédiction Diz que serão julgados pela maldição. mais tala kaka papa Agora vê o papá, tala mama vê a mamã. ye opesaka dimi te Senão não dízimo. nayebisa yo sikoyo bamalédiction ndenge ezali mpo ofungwama Vou dizer que agora a maldição de que para você ser aberto. mwana aza na mwana mokene aza na nyoka nkau ya mwasi O seu filho nem criança, mas tem meu cancau. mwana aza na mwana mokene aza na hémorroïde vie interne externe O seu filho é menor, mas tem hemorroides eterna e externa. mwasi na yo motalimaki abimaka na ye te me mbasi A sua filha você vê que não sai mais baixo. tala osali eloko te na mosala mokei babengani yo Não fez nada no trabalho, você vai ter esposa no trabalho. okei vraiment bokonti bancaire na yo omoni vraiment babimisama mbongo nyonso E vai na sua trabalhar, vai demorar que tiraram todo o dinheiro. c'est la malédiction É a maldição. bato nyonso baponi bango na gouvernement me yo baboyi yo Todo batili yo na mundo kakwa foste no governamento, mas você foste rejeitado. eza malédiction É maldição. mpona nini otiaka limi te Você não coloca lixo. epo okutani ya mosala ya nzambe moko Você coloca o conselho de Deus. ayebi so te ngai moto na bana kosimba kiti na yo ya bokonzi Dizer que você segura o seu trono. mpo oyo oza général Você é general. oza colonel És coronel. alobi te ngai moto na bana kosimba Diz você, eu vou segurar. biso moto tobanda kobondela mutu Nós vamos orar no fundamento. so eloko te na te ya kiti na yo Quando você coloca atrás da sua cadeira, azokosa yo ele está enganado. procédure nyonso Todo o processo oyo ya kobatela mosala na yo de proteger o seu trabalho, oyo ya kobatela bana na yo proteger seus filhos, libala na yo seu lar, mwasi na yo sua esposa. et même soki bazoviole yo mwasi bazolala mwasi no esika mosusu c'est la malédiction E mesmo se tiverem a violar a sua esposa ou a sua esposa está se deitar com um outro homem em outro lugar, é maldição. tuna na mitala na yo moko bien Pergunte bem para você mesmo. bando banda Diz que nasceste. basi nyonso yo ozwaka kaka babimaka na bango epa baninga na yo Sabe que você tem sempre se deitar com os homens que são seus amigos. ozokomprendre te kotiala dimi te Se não dá nem você não coloca lixo. edimi yango mpe kotiala n'importe qui te Você não coloca um il qualquer. faut tala nanu ese mosala nzambe wana asalaka yo nini Daí vê o que aquele Senhor Deus faz por ti. mpo bamisusu bakobenga bango bathéoriste ya dini Ou são chamados terroristas bíblicos. ye asalaka na ye eloko te
Ele não faz nada. abondelaka mpo na yo te, Não procura, não a pratica. e apesaka mpe baenseignement biblique te. Ela não dá ensinamento bíblico. Baenseignement biblique c'est-à-dire alandelaka o spirituellement. Quer dizer, ele acompanha espiritualmente. ye moko aza na bandimi ebele ayebaka lisusu bakombo na bango te na bagrese na bango. Ele tem muitos crentes que só tem os nomes e endereços. mais soki akute eno kaka yebiki paster Quase quando você chama pastor. omona bika mon fils ça va. Aí tem um filho como é. wapi bini Cadê o dízimo? oh ekomi salaire Isso é um salário. okomi kokobrare bato Você começa a cobrar as pessoas. wana ata bakobradeur bakobraka bato soki moto amati na biso. Aí tem os problemas que uma pessoa já subiu no carro. mais moto amati na biso te kaka mama otemi kaka mwana yo ifo opesaka 10 na yo. Alguém viu que eu subi no carro, precisa dizer não, você tem que usar dízimo aqui. mais moto yango mokende asambelaka na eglise na yo te mozosenga 10 na makasi. Daí você vai ver aquela pessoa não mora na sua igreja, você fez dízimo forçadamente. ozokomprendre sikoyo bamalédiction ndenge ezolanda yo. Agora você como de quando as maldições estão acompanhando. oza même musicien chrétien. És um músico cristão. donc opesaka dimi te yoka nde oyebanaka na quartier na bino. Você não dá o seu dízimo, onde vai se conhecer somente no seu bairro. eloko nini yango ekosala. O que vai fazer? bible ezolobaki soit oza epai ya satana soit oza epai ya nzambe. Havia ali os estados de Cristo ou em Satanás. soit oza chaud ou foi. Ou seja, ligado, quente ou frio. mais soki nano ndimela yesu kristu te. Mas você não tem o Jesus Cristo. olobaka ngana nanga bumwana nzambe. Você não está tomando filho de Deus. oza na mwana satana. Tu és filho de Satanás. po solo ndimi nono yesu kristu osela veni oza na ngambo na satana asakanaka nano na babutu na bamari na nini na bafame de nini asakanaka nini oza kufebele. Se você não crê na verdade que Jesus Cristo não está em ti, pessoas nessa brincam, zoam de da maneira que eles quiserem. biso lokwa toza na yesu kristu Nós vamos ter Jesus Cristo, oyo aza libende que é a força, oyo aza libende ya moto. que é a vara de nalala te ye aza kaka. dormir como não ele está presente. navanda te ye aza kaka. Dormir como não ele está presente. namoni eya te na bimafu akopesanga. Ele vive como não, eu sei que ele vai me dar. soki nalangalia alobi ye mutu aoyeba. Quando o ele vai dizer não, o amanhã ele é quem sabe. oyene mutu aza vi mpo na yo. Porque ele a vida para você. mais tozocontinue E vamos continuar. bamalédiction wana ezoya A maldição vem mpo na nini ozoyeba place nini ya kopesa dini na yo te. porque você não sabe dar o seu dízimo. ozoyeba place ya kopesa dini te. Você não sabe onde dar o seu dízimo. ozopesela bipesela Você pesela. precisa dar em vão. okomona kaka motu bopesi dini na yo. Você vai ver alguém assim dar o seu dini yango dízimo. ozopesa yango yo yebi yango te eza mbongo. Você não sabe o que é dinheiro. boni boyeko O que é isso? tuna bato oyo baosambela nzambe oyo Você está orar a Deus. batiaka dini epai ya basala nzambe ya solo. De Deus. ata lelo oyo ozoloba crise bango bamona crise. Até eu você falando de crise, mas não está a ver crise. soki omoni motu neza azoba crise cela veut dire que apesaka dini te. Você vê alguém dizer a crise, sabe que não sabe, não dá dízimo. mais to continue Continuar. alobi Disse. et vous me trompez Você engana. la nation tout entière. E a nação de todo o povo. mais alobi awa Disse aqui. apportez toutes les dîmes à la maison du trésor Disse, levai todos os dízimos na minha casa. enfin Enfim, qu'il y ait de la nourriture que haja alimento dans ma maison. na minha casa. alobi mpo na nourriture ezanga te. Disse, não falta alimento. donc dimi wana Aquele dízimo il faut esalaka misala ya nzambe. deve fazer a obra de Deus. soki balobi mpo na nourriture ezanga te Para não faltar alimento, cela veut dire eza na baprotocole oyo mosusu il faut bafutaka bango. quer dizer que tem, produtos devem ser pagos. ezali na baévangéliste oube badiake mosusu il faut bazwaka mwa lomeya. E também tem os diáconos, evangelistas devem ser pagos. donc il faut bato meme oyo bayembelaka nzambe oyo baza permanent na kati église. Os músicos permanentes da igreja yango moni bino bokangami kaka na systeme ya bafrancophone estão com o sistema dos francófonos. basufri kaka mpo na yesu. Sofrem para Jesus Cristo. sufre Sofrem. oza nango kopia te. Você tem não dá. mais moto aza permanent na kati église. Exatamente na igreja. depois oyo babiso toya basala ya nzambe Diz não somos servos de Deus. basala ya nzambe ya bamandia. Servos de Deus mendigos. bolingi botondisa baposhe na bino Só querem encher vossos bolsos. bato basufri mpo na As bino. pessoas sofrem por vós. depois oyo bate prie Não, ora. ndenge nini yo koprie soki yo oza na amour te. Diga é possível falar se não tem amor. mais Jésus-Christ ne faisait pas ça. Jesus Cristo não fez isso. Jésus-Christ il mangeait avec eux. Ele comeu com eles. abandaki kolia na bango Comeu com os discípulos. amoni kutu bango baza na nzala É porque eles tinham fome. alobi boza na combien kuna Disse quando tem. toza na 5
Temos 5 pães. alobi bozana combien de sous? Tem quantos peixes? alobi azana 5 miss. E não temos 5 peixes. A multiplier yango Multiplicou. bakapoli bato nyonso Dividiu a todo mundo. y compris ye moko Jésus mpe aliaki Deus também a conhecer que na bapotre mpe baliaki também a construir comer. akabolaki basali te Não separou os bango pratos. nyonso baliaki ensemble Quando eles comeram no mesmo mpona prato. kolakisa bino ke l'évangile Para mostrar que o oyo bino evangelho. bomemi Vocês levaram. bozosalisi balikablo Fizeram bolsa. yango ozomona dimi ekomi lokola okomi kosenga yango lokola makelemba E você vê ele não está servindo como se fosse uma quichiquila. e bato bozoswa bango badimi yango ezopambolisa bango te E a questão de quem você recebeu o vinho não será bem yango omoni bana nzambe bakomi baincrédit mpona kopesa dimi O filho de Deus não tem o crédito para dar os dízimos. bakoyeba bakopesa epai ya nani A quem darão? mpo yo soki ozalaki kaka évangéliste Você é evangelista. na mboka place yo obutaki Quando você saiu, oyeka bango kioske vem aqui na igreja. mbala moko na quintale moko Ou não, num canto. o awa tupe mpe masolo ya jésus Aqui também a história de Jesus. mbala moko mpe bandi osenga dini É um capítulo de tala agora vê. edini yango mpo ozozwa yango Diz você tem. ole osintegre na kati ya bonzambe ya solo Ele é você se entregar na divinidade. soki ozwi yango kaka mokolo wana Você dimanche okemba mo epo ya mama dorcas na peka yango Lá no caso na Petramol. okemba mo kobeta moshinda Vai uma vez contar a história. osepela mbongo badini ya bato Você ligar com o livro de outras pessoas. bato banyokwami Aí pessoas sofreram. sikoyo ndenge nini bato wana bakozwa mapamboli E como é que as pessoas serão abençoadas? tozokontinue mpo tolingi tosisa Quando não para terminarmos. alobi Disse. afin qu'il manque pas la nourriture Para que tenha alimento. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, Colocai-me em prova. dit l'Éternel, Diz o Senhor. le maître de l'univers. O mestre do universo. Vous ne verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Ele disse: colocai-me em prova, a mim, o Senhor, e vocês verão se eu não hei de abrir com as portas dos céus e não vos abençoarei. Donc cela veut dire que Nzambe alobi que vous avez une preuve. Deus disse: colocai-me em prova Na basala Nzambe ya malamu. com os bons servos. Mama banda lelo banda ko contrôler basala Nzambe na bino. Mamãe, para Deus não controlar o seu servo de Deus. Kopesa dimi bipesela pesela te. Não dá o dízimo em vão. Mais na émission Nzambe alobi que vous avez une preuve. Quando o Senhor disse: colocai-me em prova, Kokanga loboko te mpo na dini não fechar a mão do dízimo. mpo na ofrande Até da oferta. eza nzela oyo Nzambe azobatela yo Eu quero que o Senhor está proteger. eza nzela oyo Nzambe akobatela bozwi na yo Eu quero que o Senhor está protegendo os seus bens. eza nzela oyo Nzambe akobatela mosala na yo Eu quero que o Senhor está protegendo o seu eza trabalho. nzela oyo Nzambe akotombola yo elevation na kati ya misala na yo Eu quero que o Senhor vai exaltar no seu trabalho. meme kolala na yo Nzambe akobatela yo a cause ya dini Mesmo o Senhor vai projetar também no dízimo. meme bamaladi ekoya te na kati ya ndako no a cause ya dini Mesmo a doença não vem na sua vida através do dízimo. nga naza docteur Eu sou doutor. soki nalobi verité te Estou dizendo a verdade. ndeni moto akobika Como é que o Senhor vai salvar? moto abikaka nayo na kati ya hôpital eza A mpona pessoa dentro do verité hospital. moto abikaka naye na hôpital mpona verité A pessoa sabe nos prazeres soki da verdade. akomprendre ke docteur ayebi te verité Sem compreender que o Senhor sabe a après na verdade. nsima na comprendre ke akozwa kisi mpe akobika Também ele não teria como vir depois serei salvo. docteur tika koyamba moto ya maladi na elongi ya kokangama O doutor deixa de receber o paciente com a cara trancada. mpo elongi ya kokangama yango ezoelakisa kozoloba verité Porque aquilo identifica que você não diz a verdade. ntango moto aye na kati ya centre na ye na hôpital Quando alguém no seu centro no hospital, suri epesa ye esengo vai rir, dar ele alegria. oyo ye aza malade Porque ele está doente. malade eza esprit A doença é um espírito. esprit oyo mabe O mau oyo espírito. moto akomi désespéré A pessoa está desesperada. oyeba yango teke tobelelaka mpe na église esprit de joie na saint esprit Também clamamos o espírito de felicidade. ntango moto azwaka joie asepelaka Quando a pessoa está alegre porque se alegra. mais nazoki na kapo tolingi tosilisa Doutor, para terminar, alobi la bénédiction en abondance a bênção em abundância. alobi pour vous je menacerai l'insecte vorace Disse por vocês eu hei de ameaçar aquele que devora. afin qu'il ne détruise pas le produit du sol et que le vin ne soit pas stérile dans vos campagnes. Para que ele não destrua a obra das vossas mãos e que não falta vinho no vosso campo. yoka sikoyo ya ndenge atelemi na bokonzi na ye Agora porque ele levantou com alobi akomenace insecte vorace diz vai ameaçar aquele que devora. azosenga bino alliance ya dini Diz ele pede a aliança do dízimo. lokola ye asi asakrifaka mwana yesu kristo mpo na biso Ele é sacrificou Jesus Cristo por nós. ye moto apesaka biso liboso dini Ele que deu primeiramente o dízimo. yango azosenga biso tozongisela ye Ele pede que nós possamos dar a dini ele. ezali acte ya reconnaissance É um ato de reconhecimento ya de koloba Deus. epai ya nzambe De dizer a Deus, papa yo moto opesaki a nga você quem me deu. yango nazongisi ata ya moke O Senhor reprimiu o pouco. yango moni nzambe abetaka baingrat O Senhor diz que são os ingratos. yango ingratitude eza condamnable A ingratitude é condenável. ntango yo ozopesa dini te
Você não anda no seu dia. Cela veut dire que vous avez un grand besoin ensemble. Quer dizer que você é mirado diante de Deus. Quer dizer que eu não tenho. Você tem. Você não tem mão. Se você não tem amor. Donc, vous vivre. Estás a viver? Tens. Se dizer amor, você vai negar. Se você negar, você tem a esperança de ter. Je menacerai l'insecte vorace. Diz, ele ameaçar aquele que devora. L'insecte vorace, c'est ça, são seus amigos. Le comme poison. Veneno. Poison. Il y a comme menacer mon toit à tirer le poison. Ele vai ameaçar que vai colocar. Les artistes à théâtre. Você é artista. Vous comprenez l'idée? Você não entende. Yo tango beta kabori. Você não dá um sim. Vous avez mon konzi. Você é chefe. Et maman Sarah. Mais elle me soumet à la zone à lier à mon konzi à Nini. Mais quand vous respectez ma dîme, j'en suis né pour souke pas naïe. Même ma politique, on va soit bino na théâtre. Et par contre, la sabino nous est ensemble. Não vou chamar de Deus. Parce que sabino nous est là pour semeter. Não vou chamar de semear. Parce que sabino nous est là battoir. E vão são os caminhos dali atrás. Bakanika bino na bino bosa la ka wana. Ou você se lança no cimento aí. E bongo ba ninga mususu oyo bazoluka pe basala musala. E os outros também procuram fazer o mesmo trabalho que você. Nazolobela mutu nyonso apesa na limité. Diga a todo mundo que não dá som diz. Nalobi 10 mais é élévation. Eu digo que diz uma elevação. 10 minutes mutu kola sa nguya. Ele vai mostrar o poder. 10 minutes mutu kosala yo yeba na koleka mukili oyo. E vai você ser conhecido a todo mundo. Nyonso ezaka na kati ya di. Tudo tá dentro do diz. Alobi ko menacer mutu nyonso. Vai ameaçar toda a gente. Lokola ngana azali awa. Como estou aqui. En tant que docteur. Como doutor. Mutu nyonso oyo akomeka. Toda a gente vai tentar. A cause lokola respectera di. Atrair o respeito a diz. Samba ko menacer pe ko boba. Deus vai ameaçar e vai desaparecer. Yango na ebiso mama. Eu digo para você. Salago. Faz. Sala yango. Faça. Na mosala ya nzambe ya malamu. Como você pediu. Banda ko contrôler mosala ya nzambe. Quando você pediu. Bozala te ba sentimentaliste. Não sejam sentimentais. Ba sentiment ya pam. Sentimentos em vão. Bakangaki mai wana na mwana mwasi na hotel. Vai andar ele com a mulher do nosso. Batikela biso. Deixa. Papa la biso. Nosso pai. Asengi kolimisi oui. Ele pediu perdão sim. Ovandisa ye na bande touche. Senta. Avant nani wana 2 ans. Senta 2 Ata anos. ye mutu aza visionnaire. Temos que ele é o visionário. Ye aza visionnaire mais aza visionnaire église te po église mutu abandako Yesu. Ele é o visionário da igreja. Quando ele começou Jesus Ye po Cristo. ye mutu abandaka mosala ya église. Ele começou com a igreja. Ye ye oyoka komo église ezalaki deya komo nango église. Ele veio encontrar já a igreja feita. L'église c'est la femme de Jésus. A igreja é a mulher de Jesus Cristo. C'est la femme de Dieu. É a mulher de Deus. Eza spirituel pe charnel. É espiritual e carnal. Charnel tozwa mwasi na biso tokobenga église. E carnal é a nossa mulher que nós chamamos de igreja. Cause église eza nzambe. A dona da igreja é C'est Jesus. Jésus qui s'est sacrifié. Jesus é que se sacrificou. Yo mutu ozotala est-ce que yo s'est sacrifié? Você que está com uma você já se sacrificou. Elingi biso bana totongela église na bamboka oyo. Nós já fizemos nesse Biso país. tobatila l'église na bamboka oyo. Nós começamos com a igreja nesse país. Yo obatila muna ndeni. Começaste como? Loba ose sacrifié loba Yesu Kristo. Você sacrificou com Jesus Cristo. Yo kusoma ibaka toka musapia ndenge okoganga Ou não está só dentro de okowanga na kutu Jésus kutu na ndenge amukiete. vai levar Jesus de uma maneira não impossível. Ebo bozokosa bana nzambe. Vai dizer não, navandaka mpe mukomoko na otala tv alguma na televisão. namoni mosali moko ya satana Por conselho de Satanás. azoloba te bopesa dimi Vai dizer te não diz. nalobi tien Isso veio. tala bato bapesaka makanda mpona bana nzambe na bato bongo na se nasilikaka É tudo assim. mpo eza masolo ya nzambe São coisas de Deus. soki bamisime bazosilika soki bofili nzambe oyo ngai mwana nzambe nasilika te soki bolobi makambo ya jésus ya lokuta E o muçulmano está a se revoltar através de ofender o seu Deus. Eu não vou me revoltar por quê? Por quê? osaka na makambo ya jésus Está a minha coisa de Jesus Cristo. bino bachrétien bozokomisa jésus est capable Está a Jesus Cristo incapaz jésus alobi demandez-moi tout ce que vous avez besoin de se pedir a mim tudo que vocês precisam. yango ngai nasengaka tout ce que j'ai besoin Eu peço a ele tudo que eu preciso. soki mpe oye na ndenge ya nini nasengeli mpe liwa na bomi oyo na kombo na yesu kristo Eu peço a morte que você vai morrer. soki mpe oye mpe na bami mpe maladi mpo naza nganga yesu kristo Também vem também vou dar-te doença. soki mpe oye mpe mpo na sterilité apesi mpe bana na kombo na yesu kristo boti Também você vem atrás da esterilidade, aí vou dar-te filho. soki oye mpe mpo ozala riche nalakisi yo ndenge okozala riche na nzela ya yesu kristo na baprincipe ya dini mpe okomi riche na kombo na yesu kristo Se você veio para ser rico, também vou te mostrar. Vai ser rico no nome de Jesus Cristo. nyonso to eza na jésus Tudo está em Jesus Cristo. olingo ata avion eza na jésus Mesmo também não está em Jesus Cristo. nabeta biso omona 600 tosilisa Uma história para nós terminar. l'église moko Uma igreja. nakotaki
que eu entrei. A mamãe dizendo assim, você não vai beta massa, e tu me não vai pegar, vai ver só como na. O santo é pesado, passa o te, Après, si ma senga sengodi na sengote yo moka no moni ba numero wana so sepeli ko moni ke ba yeux pour les que cette histoire ça na nga so sepeli ka kuna yo moko tie na force na ngayo ke no ngai mbongo na osala na ngalo te. Eu não estou a pedir para você, aí estão os números das contas bancárias, você se alegrar, vai colocar o seu dízimo, sua oferta, tudo que você quiser, se você quiser. Mbongo wana ku ngai ko ka tate na ochana push na nga na ko sale na ko ka bino mo mona ko pega na TV nga ni na wana za musala nga. Eu tenho o meu trabalho, tal dinheiro também, eu de utilizar também, você que vão ver, verão os sinais do dinheiro que eu estou a utilizar. E agora eu sei que basala nzambe nyoso fu basala na misala na bango po ba meka ko yiba ka posha nzambe te. Custa entre que todos sempre Deus façam o seu trabalho para não roubarem de Deus. Yango mona ke nzambe lobi ke ba mema ngo pona ko cha muriti me bango ba ko cha muriti na ba posha na bango. Deus disse, trazem o dízimo para que haja alimento, eles vão pegar o alimento e colocar nos seus bolsos. Na Mateus 5 kuna lo bango. Mateus 5 disse o quê? Alobi ke soni boke bote ya bango. Se você é empregado, bozo ni posha na bango. nem tomar do seu dinheiro, bozo ni senti, nem sim, bozo lo bote nada. Nini wale fe sala kaka pona muriti na kate tonga. O dinheiro somente para a comida dentro da igreja. Yango mona igreja po etonga mapasi kenza yango. Você tem 15 anos e a igreja nunca foi construída. Banda ko senga mambongo pour la construction ya église. Tilelo. Começaram a dar contribuição para Deus na igreja até hoje. Bambongo wana yo soma ngo ba bitu ko to Dinheiro até hoje. Mas eu sou na biso. Vamos terminar. Papa. Na igreja ba ni ko senga. Aí vai dar um pedido. Parce on a bibo senga biloko nyoso ndenge bolingi. Pede tudo que você quiser. Baba tama bala tande ba lekaki dele. Ou eu ficar na mesma música. Tambe na bala Quero casar. Oh, nous avons des balles à ça peut ça kala. On a déjà dit. Quand l'homme quittera, il s'attachera avec sa femme. Disse homem vai deixar. Donc à ça peut ça liba. Já deu. Nzambe musala Deus trabalha. Pour hier on va ça peut ça déjà musala. Já deu trabalho. À ça l'homme qui va arriver si tu ne travailles pas, tu vas pas manger. Ele disse que você não trabalha, você não vai comer. La pensée t'inquiète. Eu estou a quebrar. Na lobi na otenga opimi la ndeko na mobali Não é dizer para você rejeitar e negar. Tinga ko sala mais so la yetila ko sana lia Coloque um prato para ele comer. Allez, pambi ko senga. Começaram a pedir. Misusu, oh pesa mbongo nzambe pesa mbongo Outros dias se eu dar dinheiro. Nzambe lobi mais na di so pesa di mitenga mera opio. Aí se não lá também eu não vou dar. Albi pesa. Disse dá. Siko mutu mwaza ki wana. Tem alguém que estava aí. Ya senga nzambe avion. Ele pedia avião a Mas tu Deus. não senga nzambe. Não. Abina senga nzambe ba pa ke bona ba avion ba duzo akamo. Oh. Eu pedi a Deus para que ele Usi nzambe loka minere boy. ele assim. Okay, ngaku na sepeli. Homem da igreja. Não, bi mutu amona kanzamba za munene. Eu vi que estava Deus Parce qu'il y a avion. Pediu avião. Mais tout le monde a dit que avion donc moi senga avion te. O meu não só esse aqui. Bi mo wole la gabo mabala. Seu casamento. Na bambongo. Dinheiro. Na misala. Trabalho. É por biloko asa pesa. Mas só que ele já deu. O moto nga senga nzambe. Não teve que eu pedir a Na Deus. lobe na nzambe Eu disse a Deus. na sala ba kiss. Fazer remédio. Na mondial. Mundial. Mutu nyonso monde. Não só On s'est retrouvé na 100 euros. Vai se morar. 100 euros eza liboso. Coisa Ya ba 100 nyonso ya monde. de todo o centro do mundo. Ozolanda na Amém. nalobaki eza usine Seja uma fábrica. entreprise Uma ya fábrica monene grande. na esengaki su nzambe Tem nada a Deus. nalobaki na naza président Seja presidente. nayebisi nzambe naomona président kaka yebi so kokoma kaka makambo ate Disse presidente toda hora. nazaka homme d'affaires moko mbongo ebele Temos que ser um comerciante de muito dinheiro. yango mponi nzambe aosala yango Se isso não está po fazendo, nzambe akokisi posa realizou. alobi seso naza nanga awa Isso é chegar aqui. pouvoir nanga olongola Tudo bem quem vai me tirar. naza na manda 5 te Quem vai tirar? ya 10 te Quem vai tirar? nzambe aza malamu mingi O Senhor yango nayebisi yo ndeko nanga mwasi para você, meu irmão. pesa dini Dá dízimo. pesa ofrande Dá sua oferta. yango nde ezosunga libala na yo Vai dar o seu. yango nde ezosunga mabota na yo yango nde ezalaka sécurité mpo na vie na yo sécurité mpo na mosala na yo élévation mpo na nyonso limenanga yesu nanga akosala azosala epa nanga jusqu'à maintenant Ele opera até agora. tokangi miso tokone Isso não é para orar. ya yo vandi na kiti ya mokonzi na yo yaya aza bien yango na biso mama tiaka dini tia dini tia ofrande yango mama tosukisi yo moto osenga okomana kotia dini te yo moto okomana kotia dini te luka obakisa ntango 15e ya mbongo dini ofuta baniongo wana epai ya nzambe epai mosala nzambe ya malamu mama
tumela otadi mikala ya momona basene zolongwa longwa papa makambo ndako ezosimba su te bando okoma lokate kaka lokate 50 ya ngoyo mutu kosombaka kotukana kutana papa badepanse otaka limite abine nzambe payoki yayokani na kiti ya bokonzi na yo mama okontinue nzembo oyo yayokana mpona pema te o yayokana mpona pema te o kasomani poto kokisa nyonso après avoir tout accompli sur la terre ozwi bongo okoleka bakombo nyonso bapesi bongo ekoleka bangwende nyonso opana na ngwende ndongama na maboko ya motu te moise ayoyo nayondenganyo nabotama nakuta yo nzambe na se na moi nakoleka kotikala nzambe na se na moi apamalinga kasoza nzambe na se na moi lelo nazala esengo konekola kwende na yo oyaya de savoir sur le fort, je me rassure, Seigneur. Si tu n'as rien de ma tête, pour la maman, ça je ne m'abatte. Car si on va d'appeler, on va comme un cameron à quatre. Migi, les deux, ça la canaka, la papa force. La bosse qui m'ont killé, vous en avez déjà rempli d'anta. Et c'est bien que le trône soit occupé. À Jésus, oh Jésus, oh. Pizoli, a miso nanga, na mawateo.